Bem-vindos a este Presença, onde vamos apresentar a você um tema de ponta. Conosco no estúdio, a Aline Bittencourt. Bem-vinda, Aline. Obrigada, Silvia. É um prazer estar aqui com vocês. Novamente, né? Novamente, é. Você deve lembrar da Aline Bittencourt dos Floripa em Foco do IIPC, que tivemos em uma época aqui na TV Floripa, né? A Aline Bittencourt, então, é arquiteta, mas também e principalmente voluntária da Conscienciologia. O que é a Conscienciologia, para a gente localizar primeiro o nosso telespectador, Aline? Conscienciologia, Silvio, ela é uma ciência, uma nova ciência, a ciência da consciência. Então é uma ciência que ela visa estudar a consciência, que é o... Quando a gente fala de consciência, sou eu, é você, é o espectador, é o self, é o ego, é o espírito. Mas é esse ser inteligente que atua além do corpo físico. Isso. Então nós não somos esse corpo físico é uma ferramenta, digamos, evolutiva que nós temos, né? O corpo vai ficar, mas o eu, né, a alma vai permanecer. Continua, a consciência. A consciência exato. É eterna. Então a conscienciologia, que é a logia, estudo da consciência, ela traz um novo paradigma, um paradigma multidimensional, que ela vai fazer então esse estudo de uma forma científica, mas com o foco, digamos, na natureza da consciência. Então nós não somos físicos, né? Nós não somos esse corpo físico, somos mais do que isso. Multidimensionais. Então a Conscienciologia, ela estuda a consciência de forma integral, com todos os seus veículos, seus corpos de manifestação, a questão das vidas sucessivas, né? A questão das bioenergias e as multidimensões. Um dos fenômenos que a gente estuda muito na Conscienciologia é a projeção consciente. Projeção astral, né? Você que já teve a sensação de estar fora do corpo, ou sonhar aquele sonho, né? Vívido. Não é né? sonho. Não, alguns não, né? É necessário a gente estudar e separar, porque à noite nós podemos ter as duas coisas, né? Tanto o sonho, que é um processo do cérebro, mas nós podemos também ter esse fenômeno que é natural, né, de sair do corpo físico e a consciência atuar em outras dimensões. Certo. E quando a gente faz isso com lucidez, é quando você então começa a se questionar, bom, então eu não sou esse corpo físico. Então, o que seria a morte? Então, um grande benefício, por exemplo, de uma experiência lúcida fora do corpo físico é perder o medo à morte. Uau. Porque você entende que, bom, se eu não sou esse corpo físico, então eu vou sobreviver à morte da matéria. E se a pessoa tem curiosidade sadia e vai atrás de técnicas, de ferramentas, ela pode ter mais experiências e aí é onde ela vai comprovar que nós temos outros corpos. Porque nesse momento, aonde que eu estou atuando? Em outro plano, em outra dimensão, com outro corpo, por exemplo, o emocional, né, ou o corpo mental. E aí você vai, ao longo, digamos, da sua experiência, da sua vivência, através de leitura, de conhecimento também, entendendo esses pilares, né, que a Conscienciologia traz, de estudo da consciência. Aprimorando a própria consciência, tendo mais controle sobre si, sobre suas emoções e por aí afora. Sim, é isso mesmo. Isso tudo que a Aline está colocando é sobre Conscienciologia e até projeciologia, que é a projeção astral enquanto a gente está dormindo, se bem que tem a projeção astral consciente também, né? Isso tudo foi objeto de estudo, de sistematização do professor Valdo Vieira. Temos uma fotografia aí, inclusive, Fernando, por favor, que foi quem trabalhou muito tempo com o Chico Xavier, né? Sim. E depois, numa carreira solo, vamos dizer assim, sistematizou numa ciência, né? A projeciologia e a conscienciologia, a qual você também é uma estudiosa, e você não está ligada diretamente ao IIPC, né? Você é coordenadora geral da Ortocognitivos. Isso. Atualmente, né, eu sou voluntária da Ortocognitivos. Que não existe só aqui em Florianópolis, não. Não, ela é aqui em Florianópolis. A sede é aqui, né? Uau, que responsabilidade. E o que busca a Ortocognitivos? Então, antes de mais nada, sim, eu sou voluntária da Conscienciologia, né? Eu já estou na Conscienciologia há mais de 2 décadas. O IPC, ele é, digamos, a grande porta de entrada, né? O grande guarda-chuva. Isso, foi a primeira instituição fundada pelo professor Valdo
Valdo, que foi o propositor da ciência projeciologia e conscienciologia. Mas a conscienciologia, assim como a consciência ela é complexa, sim, nós temos várias facetas. A conscienciologia, para estudar a consciência... Não tem receita, né? Ela tem várias especialidades e subespecialidades. Então, ao longo desses mais de 30 anos da conscienciologia, outras instituições foram surgindo dentro do grupo, da comunidade conscienciológica. Como especificidade. Isso, exato, né? Então, todos estudamos a conscienciologia, mas cada instituição ela busca desenvolver o corpo de ideias de uma determinada especialidade. Né? E a ortocognitivos? Você especializou em o quê? Então, em 2015, o professor Valdo, né, ele faleceu em 2015, mas um pouco antes do falecimento dele, né, ele trouxe a proposta para o grupo de voluntários aqui de Santa Catarina, porque a conscienciologia está em Santa Catarina há quase 30 anos, ou há muito tempo. Quando surgiu lá em Foz do Iguaçu, já surgiu aqui. Ele começou Rio e São Paulo, né? O professor Valdo... Começou lá, depois é que foi para Foz do Iguaçu, onde é a sede internacional. Isso, Então, o professor Valdo mesmo, ele veio várias vezes aqui em Florianópolis, palestras na década de 90 lá no Clube 12, né? Então, ele trouxe para os voluntários da conscienciologia aqui de Santa Catarina, que o grupo, devido ao próprio trabalho já realizado aqui, o grupo já estaria preparado para implantar uma cidade do conhecimento, ou Cognópolis, como existe em Foz. Como existe em Foz, que é, digamos, a primeira Cognópolis proposta pela conscienciologia no planeta, né? Já existem outras iniciativas. Para estudar a consciência. Para estudar a consciência. A gente poderia fazer uma analogia a uma cidade universitária, certo? Então, assim... A Cognópolis é um local, um bairro do conhecimento, de pesquisa e estudo da consciência baseado no paradigma consciencial. Né? Então vai ter laboratórios, centros de eventos, condomínios residenciais, tem a questão bioenergética que é muito importante. As energias do próprio corpo. As energias, né? Então, e uma coisa que é muito... assim, específica da Cognópolis, né? A Cognópolis, ela então é a reunião das especialidades da conscienciologia. Então, não vai ser um campus, digamos, da ortocognitivos. Ela é da comunidade conscienciológica. E ali estarão várias instituições oferecendo seus cursos e também realizando as suas pesquisas. Né? Então, a gente vem fazendo desde 2016 que o grupo de voluntários, né, se reuniu, que estamos à frente desse projeto. A gente fundou a Ortocognitivos, né? E a gente vem trabalhando então com as demais instituições da conscienciologia, trazendo essas outras especialidades aqui para Santa Catarina, para a gente poder juntos construir a Cognópolis. Isso, que vai ser um espaço físico, né? Uma universidade praticamente de estudo da consciência, e que não vai ter só um trabalho físico, né? Tem também todo um trabalho extrafísico de organizar essa pesquisa. E você comentava, antes de começarmos esse presença, de que um dos objetivos da Ortocognitivos vai ser trabalhar a reurbanização, especialmente aqui da cidade de Florianópolis, porque assim como tem muita magia, tem também muitos desvios de comportamento. Falei correto? É esse o objetivo? Sim, vamos ampliar um pouco a questão, né? As reurbanizações extrafísicas, ela, como o próprio nome diz, é reurbanizar. Reurbanizar é construir de novo, né? Melhorar o ambiente, no caso é extrafísico. Certo? Essa é uma proposta também que o professor Valdo trouxe e a gente estuda na conscienciologia, e eu já estudo isso já há bastante tempo também, que é um tema, como eu sou arquiteta, tem a ver com as urbanizações, as reurbanizações. Né? Então, no intrafísico a gente conhece, por exemplo, o que é reurbanizar uma área? Se pega uma área degradada, né, e se reurbaniza, às vezes é necessário destruir, limpar, dotar de infraestruturas, urbanizar novamente. E com isso você melhora a qualidade de vida das pessoas que ali frequentam. Do entorno. Tem um impacto positivo. Certo? Reurbaniza positivamente. Então, o que é a reurbanização extrafísica, né? A gente, antes, para poder entender, a gente tem que entender um pouco o que a gente estava comentando da multidimensionalidade, né? Então, nós somos consciências e nesse momento nós estamos num corpo físico. Mas
Existem os planos espirituais ou as comunidades extrafísicas. Então, depois que eu deixar este corpo físico, ou antes de vir para esse corpo físico, onde nós estávamos? Nós estávamos em comunidades extrafísicas. No tempo intermissivo, como é... É um período de intermissão, né, entre uma vida ou outra. Agora, assim como a gente analisa a nossa sociedade, por exemplo, existem bairros mais harmônicos, há bairros mais degradados, mais problemáticos. Assim também é o extrafísico. Né? Então, assim, a reurbanização extrafísica, ela já vem sendo feita no planeta há muito tempo, muito séculos. Antes da Conscienciologia. Nós não estamos dizendo que a Conscienciologia, né, é a única que faz a questão da reurbanização, mas é uma consequência. A Conscienciologia, ela deriva das reurbanizações extrafísicas, né? Então chegou um momento no planeta, porque assim, ó, a gente vive num planeta hospital. Certo? Está para virar um planeta escola. Planeta escola. Esse é o papel da reurbanização extrafísica. É ajudar a melhorar essa escola. Sim, que a gente passe por uma vida intrafísica e tenha um maior saldo evolutivo. Hoje é muita, digamos, sofrimento com pouco aprendizado. E não é essa a evolução. Nós viemos aqui para aprender muito com pouco sofrimento. Isso. Não precisa ter o sofrimento. Com abundância, né? Com tranquilidade, sim, com paz, lucidez. Com amor. Né? Com assistência, com fraternidade. Então, a reurbanização extrafísica, ela começou com esse intuito. Sim, consciências superiores, mais avançadas, mais evoluídas, que ajudam. Certo? Agora, como é que isso tem a ver com a questão da conscienciologia em si, né, e da Cognópolis? O professor Valdo Vieira, ele vem trabalhando já agora não como Valdo Vieira, mas como Zéfiro, que depois a gente pode comentar um pouquinho. Ele vem trabalhando desde 1100, quando ele diz que ele começou a entender esse processo das reurbanizações extrafísicas no planeta. 1100. Certo? Aproximadamente, né? Porque a gente sabe que o tempo no extrafísico não é o mesmo que no intrafísico, né? Ele começou lá no ano 1100 de estudar isso, e hoje em que ponto chegou? Então, aí as reurbanizações extrafísicas, chegou um momento, por exemplo, que essas comunidades patológicas nós influenciamos uns aos outros, certo? Então, para toda comunidade intrafísica, existe uma contrapartida extrafísica. Porque assim, a maioria das pessoas hoje ainda no nosso planeta, elas se confundem com esse corpo físico. Sim, certo? Acham então, que o fim é esse e aqui não tem mais nada. Exato. Então, assim, a maioria, quando passa pela morte biológica, não se dá conta que ela passou pela morte biológica. E ela fica presa nessas dimensões mais próximas, densas, mais presa a essa energia mais animal do corpo físico, certo? Então, existe, digamos, uma influência entre dessas comunidades extrafísicas mais, digamos, desequilibradas, essas consciências com menos lucidez sobre o intrafísico e vice-versa. O que a gente faz aqui também influencia. Então, existe aí uma influência mútua, certo? Mas essa influência dessas comunidades mais patológicas é uma influência negativa. E chegou um momento, principalmente depois das duas grandes guerras, que se viu a necessidade de intensificar essas reurbanizações. Né? Então começou a se fazer um trabalho maior no planeta Terra. Acelerando. Certo? E aí a Cognópolis, na verdade, a Conscienciologia veio para potencializar, mas aí a gente precisa falar da questão dos cursos intermissivos. Você me perguntou pelo período entre vidas, né? Isso. Então, por exemplo, vamos pegar uma comunidade extrafísica, certo? Vamos pegar um bairro que cada um consiga imaginar, um bairro problemático. Imagine a contrapartida extrafísica. Ela é mais forte ainda do que a intrafísica. Então, essas consciências amparadoras, elas vão lá e resgatam e deslocam essas consciências dessas comunidades, e essas comunidades, elas são desmanchadas. Essas consciências vão encaminhadas para comunidades, digamos, assistenciais de recuperação. Algumas renascem imediatamente na Terra, outras ficam, certo? Exato. E algumas, as que estão mais lúcidas, e depois de um esclarecimento, elas vão para o que a gente chama de curso intermissivo. Foi aí que, ao longo, digamos, de 1100 para cá, nos últimos, vamos dizer, 1900 e pouco, que agora não sei dizer a data específica, menos agora, é mais recente, começaram os cursos intermissivos, certo? Então, aquelas consciências
que estavam mais lúcidas, que depois de serem, digamos, esclarecidas por determinadas consciências, elas foram convidadas a participar de cursos intermissivos. Cursos de formação de esclarecimento. Exato. Então, entre uma vida e outra, aquelas consciências que estão lúcidas, que, bom, se dão conta que passaram pela morte física, já não estão num corpo físico, começam a entender a dinâmica evolutiva, elas vão então fazer uma espécie de curso onde elas vão preparar a próxima existência. Preparar a si e também a outros membros esclarecidos. Sim, aí entra toda a questão de grupo, ver o que é prioritário para a evolução, as recomposições grupo kármicas. Então a gente estuda, é o que a gente chama assim, de programação existencial, ou ProEx, né? Isso. Então a conscienciologia nada mais é do que ela busca, e foi esse o propósito, trazer esse conhecimento extrafísico da dinâmica evolutiva para o intrafísico e fixar aqui. Então, os intermissivistas chegam aqui e recuperam a informação do que eles estudaram nos cursos intermissivos. Quando estão desencarnados, né? Quando estão no tempo intermissivo. E você comentou que foi feito um curso, agora no mês de março, aqui na sede da Ortocognitivos, em São José, na Grande Florianópolis, estudando exatamente essa questão dos cursos intermissivos e a relação com uma vida aqui no intrafísico, né? Uma vida encarnada, vamos dizer assim. E que trouxe uma grande novidade esse curso, porque tem livros, tem informações psicografadas, né? Tem gente que, até esses livros que você trouxe aí, né? Sim. Tem gente que estuda lembranças de vidas passadas, que são as retrocognições, né? Lembranças de vidas passadas, tem coisas psicografadas. Já num terceiro degrau, houve um lá da conscienciologia que estudou as vidas pregressas dele mesmo. É uma hipótese que ele tem de 4 personalidades, uma é atual, né? A dele. Sim. E agora o Zéfiro, que teve esse curso em março, traz a novidade de estudar tanto o tempo intermissivo quanto o trabalho intrafísico. A gente comentou sobre as vidas sucessivas, né? Vidas sucessivas. Então, esse livro, ele inaugura, digamos, a holobiografia ou a biografia multiexistencial, porque a autora Mabel Teles, que esteve aqui conosco em março, dando esse curso, é um estudo de caso, então, aqui no caso da vida de quem a gente conheceu aqui, físico como Valdo Vieira, mas como ele é conhecido no extrafísico. Como Zéfiro. Como Zéfiro. Então, esse livro, esse estudo de caso, que foi o evento que a gente teve aqui, ele mostra a trajetória evolutiva da consciência Zéfiro, ou Valdo Vieira, ao longo de vidas sucessivas, mas também dos períodos entre vida. Certo? E o papel dele dentro das reurbanizações extrafísicas até chegar na questão da conscienciologia, porque ele foi o grande, digamos, atrator e aglutinador dos intermissivistas aqui nessa vida, né, com a conscienciologia. Então ele é inédito e original, até onde a gente sabe, nesse sentido. Então, estudando, digamos, a trajetória evolutiva de Zéfiro, nós vamos entender também como se entrelaçam. Por exemplo, a gente fala de vidas sucessivas, certo? Mas como se dá a evolução? Existe um encadeamento entre uma vida ou outra? Como é que dá esse encadeamento? Como repercute o que eu faço nessa vida, na vida intermissiva? E a questão da assistência, como a gente tem como encadear uma vida com a outra. Por exemplo, a gente falou que a gente preparou, alguns de nós preparamos essa próxima existência. Mas é possível aqui eu já preparar a minha próxima vida? Então, estudando o caso do Zéfiro, né, que ele também é conhecido, por exemplo, no Espiritismo, por exemplo, Zéfiro foi um dos espíritos comunicantes de Kardec, né, também de Balzac, Swedenborg, né? Então, assim, estudando esse caso real que a gente conhece, vai nos ajudar a entender o nosso próprio
caminho e trajetória evolutiva. Nossa própria evolução, né? E o Zéfiro é que andava lá pelo ano 1100 já estudando a reurbanização, né? Isso. Nossa, é um mundo totalmente novo que você traz aí, né, para o telespectador. São bastante informações, talvez novas, né, para os espectadores, mas aí assim, a gente tem muita informação já na internet, né? Em Foz do Iguaçu tem tertúlias conscienciológicas diariamente. São bate-papos, né? Exato, sobre temas diversos da consciência, né? Nós temos também o nosso site. Que é o ortocognitivos.org, que está aqui na tela, e também o telefone para contato da Ortocognitivos, que é o 48998459931, para entrar em contato com a Aline, também com o Gustavo, que está aqui acompanhando a gente no estúdio. E diga. Tu me permite só eu pôr uma informação, assim, para completar aquilo que a gente estava comentando, a questão da Cognópolis. Sim. Então, qual é a proposta da Cognópolis, assim, de uma forma muito rápida? É trazer para o intrafísico, dentro de todas as limitações que nós temos aqui, né, de restrição de lucidez, e construir, digamos, um local, um bairro de estudo o mais similar possível a essas comunidades extrafísicas mais avançadas, mais equilibradas, mais harmônicas, aonde nós fazíamos o nosso curso intermissivo, onde você podia expressar o máximo da sua consciência nesse momento, né? Então essa é a ideia de ter um local aqui, e isso faria uma contrapartida das reurbanizações extrafísicas também, porque uma das questões das reurbanizações, como muitas consciências que estavam muito tempo sem renascer, renasceram, a gente vê um aumento da violência, um aumento dos problemas, mas é aquilo, seriam os efeitos secundários, é necessário às vezes piorar um pouquinho para depois melhorar. Então a Cognópolis, ela visa ser como um oásis, certo? Onde tanto os intermissivistas como essas consciências reurbanizadas possam chegar num ambiente otimizado energeticamente, onde você pode ter uma expansão de lucidez, pensar de uma forma mais retilínea, mais clara sobre a sua própria evolução. Nossa, uau! Isso é quase uma poesia sua, Aline. E além desse curso que eu ouvi em março, já tem outro programado para maio, dias 16 e 17, aqui em São José também, na Ortocognitivos, curso sobre retrocognição, no caso. Exato, nós teremos um curso em parceria com uma instituição da Conscienciologia, que é a Consecutivos, que a especialidade dela é estudar essas séries, a serialidade existencial. Então vai estar aqui o professor Pedro Fernandes, que é um especialista na área, que vai falar sobre a questão das retrocognições e também da clarividência, que é você poder, é um fenômeno onde você percebe as dimensões não físicas. Que todos podemos chegar nisso. Sim, inclusive. No nosso site já estão lá as informações, né? Nós também temos palestras gratuitas lá em São José, em Campinas, todas as quintas-feiras, a cada 15 dias, nas quintas-feiras. Que hora? Às 19h30, no nosso site tem informação também. Estão todos convidados. Certo. E ali também os links para aprofundar isso tudo que você falou nestes poucos minutos aqui no Presença. Muito obrigado, Aline. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho, né? E só desejar sucesso, né? Obrigada. Só bons frutos. Obrigada a todos os espectadores também. Obrigado ao Gustavo e a você, telespectador, que pode rever esse bate-papo com a Aline Bittencourt, voluntária da Conscienciologia, no canal do YouTube da TV Floripa.